mais um episódio provando comidas de rua ao redor do mundo. Eu sou a Ju, quem tá filmando é o Gui e nós estamos em Montevidéu, a capital do Uruguai, para provar as delícias aí desse país. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele tá bem gostoso. Bora lá! E só para contextualizar vocês, a gente está em um parque aqui em Montevidéu, o Parque Rodó, e está acontecendo uma grande feira, na verdade não só uma, como 3 feiras, e tem uma boa praça de alimentação. Só para mostrar para vocês, ó, aqui tem alguns food trucks, e aí algumas barraquinhas vendem várias coisas, vai até lá. E essa não é a única praça de alimentação. Ao longo da feira você vai caminhando e vai encontrando umas barraquinhas perdidas, outra praça que concentra outras barraquinhas também. Então a gente tá no lugar certo, no dia certo, e bora experimentar aí o que Montevidéu tem para nos oferecer. Nossa primeira escolha, então, a gente já vai logo na cara do gol, que é o chivito. É um lanche bem tradicional aqui no Uruguai e eu vou falar pra vocês que eu tava muito ansiosa pra comer, mas eu tava ali esperando pra ter uma reação bem sincera e exclusiva nesse vídeo de comida de ruas. Então, primeira vez que a gente vai provar um chivito aqui no Uruguai. Mayonesa, ketchup... Todo. Todo? Todo. ¿Salsa picante también? No, picante no. Lo único que no. ¿Mostaza? Sí. ¿Salsa barbacoa? Sí. Y después abajo todo también. Todo, sí. Lo más clássico. Parece ser lo más clássico. Olha, ele tá montando pra gente, a gente pediu pra colocar tudo menos a salsa picante, né? Porque melhor cuidar do refluxo, né? Brincadeiras à parte, ó. Acho que aqui é chimichurri, aí tem ervilha, Arvejas. milho, tomate, alface, cebola. Isso aqui acho que é pimentão. Quer tocar? Eso es morrón y aceitún. Pimentão e azeitona. Cebolla frita, lechuga, tomate. Dale. E daí também ele botou ketchup, maionese e barbecue. Tem aí a opção do lanche com batata frita, só que a gente pegou só o lanche mesmo porque o nosso dia, melhor, a nossa noite aqui vai ser longa, né? Então a gente tem que economizar aí um pouco de espaço. Batata frita a gente já conhece o gosto, então vamos focar no que é interessante, que é o chivito. Dale. E a gente então pagou com a Nomad direto do nosso celular, o que é super prático. E quando você vem para o Uruguai, você tem uma vantagem ainda mais. Porque aqui, por a gente estar pagando com um cartão que não é do Uruguai, eles reconhecem isso e te reembolsam o imposto que é cobrado aqui, o IVA. Então, para mostrar para vocês, a nossa conta seria 470 e saiu um pouquinho a menos ali, 462,99, porque teve ali o reembolso desse imposto. Então, fica aí a recomendação para você que está vindo para o Uruguai ou que tem alguma viagem internacional marcada, cria sua conta na Nomad, eu vou deixar o QR Code aqui na tela e usa o nosso cupom. Bom Dias Por Aí vai te garantir até $20 de cashback na primeira transferência. Mas bora comer o chivito que eu tô com fome. Bora lá. Então bora provar o chivito, ele tá bem quentinho, é um lanche bem pesado, tá? E curiosidade também, ele é servido ou no prato ou em lanche. Que nem o x-salada, né? X-salada também se vende x-salada aberto ou no lanche. O chivito é a mesma coisa. Mas bora provar. Lanchão. Pesado? Uhum. Olha só o tamanho. Ele é bem grosso, cheio de coisa, né? Mas vamos dar mais uma mordida porque eu não cheguei bem no recheio, entendeu? Parece que tem carne de porco, de frango, de vaca, tem de tudo. De frango eu não senti, mas ele falou, né? Sim, aham. Talvez é outro então, não seja esse daí. Acho que talvez tem 2 versões, o de frango e o de carne. E aí a gente pediu pra eles colocarem tudo, exceto o molho picante. Então foi molho de maionese, ketchup, barbecue, alface, tomate, milho, ervilha, pimentão e azeitona. Galera, tá bem gostoso, assim, lembra bastante um x-salada, só que ao invés de ter um hambúrguer, é carne, como se fosse um bife, assim, sabe? Bem gostoso. E esse pão aí é aquele pão que tem queijo, né? Uhum, pãozinho com queijo ralado, assim, bem macio. Meu, nota 10, tá explicado porque que é tão famoso aqui. Comeria mais vezes facilmente. Esse daí é aquele lanche que dizem que se tu vem pro Uruguai, tu é obrigado a comer, que é aquele tipo de coisa que só vai encontrar aqui, né? Então tem que aproveitar. Tu tá amassando, né? Não, tá muito bom. Vamos ver o que o mestre nos diz. Pô, bem gostoso, tá? Achei bem bom. Gostei da pancetinha aqui, eu acho que é esse o nome que eles dão, né? Aham. Bem saborosa, bastante quantidade.
A gente deu uma pesquisada para entender melhor o que era essa panceta, né? E na verdade que é bem similar ao bacon, só que a diferença é que o bacon ele é defumado e a panceta não, então por isso tem até um gosto bem mais suave. E o que eu achei mais diferente, assim, é a sensação de quando tu morde, realmente é uma carne, né? Porque quando tu morde, tu sente a fibra, né? Daí fica mais consistente. E no geral, cara, lanchão, aquele podrão, assim, que provavelmente a galera come aqui, sei lá, no churrasco. Se fosse no Brasil, né, teria uma barraquinha na frente de alguma balada aí. É isso, eu também achei diferente a sensação de estar comendo uma carne bife ao invés de estar comendo um hambúrguer, porque a impressão que dá é que tu vai morder e vai vir um hambúrguer, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Eu achei que lembrou, assim, de forma bem geral, um x-salada, porque tem bastante coisa, tem uma carne ali, uma proteína, então eu compararia dessa forma, mas óbvio que tem o seu sabor, é um pouco diferente. Ó, aqui tem uma outra tenda bastante interessante, que é a das empanadas. E eu gosto bastante de provar empanada quando tem aí nos países que a gente visita, porque sempre tem um toquezinho, alguma coisa diferente. Então vamos provar alguma aí. Então, mais uma comida de rua, a gente também pagou com a Nômade e deu aqui a 98 pesos e alguns centavos. E bora provar, né? Que a empanada é uma das paradas mais clássicas aí, né? Ó, até tirei da embalagem pra mostrar ela na sua totalidade, a perfeição aí pra vocês. Ela parece ser bastante crocantezinha, assim, vamos ver. Deu pra escutar daqui a crocância dela. Gostou? O processo é lento aí, né? A gente já provou empanada em alguns países aí, na Argentina, no Chile, no Peru, na Bolívia. Acho que todos os países que a gente foi, a gente provou uma empanada e cada um tem uma receita diferente. Aqui, por exemplo, eu senti que a massa, ela tem uma pegada assim de ser mais folhado, uma massa meio de empadão, assim, sabe? Aquela coisa meio que se desfaz um pouco na boca. Eu achei bem diferente a massa. O sabor é aquela coisa padrão, né? Todos os lugares fazem esse sabor. Mas bem gostoso também. A gente pediu de carne com cheddar. Cheddarzinho dá um toque, né? Bem gostoso. Ó, bem recheada também. Provar também, né? Mais crocante, né? Mas entendi. A demora tem uma razão, né? Ela dá uma empapada na boca, né? Dá uma empapada. Eu achei que tu tava enrolando. Muito boa. Mas a empanada boliviana ainda tá no top 1. A saltenha. Nada tira aquilo lá do top 1. Mas é isso, galera. Bora explorar um pouco mais da feira e encontrar mais comidas de rua aí. Bora lá. Como são as tortas fritas? Es salada, se hace frita y podés combinarla con cosas dulces, por ejemplo azúcar, azúcar y canela o dulce de leche. Ah, bueno. Vamos pegar mais de dulce de leite? Sim, aham. Dale, ¿cuántos son? ¿Cuánto sale? 50, listo. Vamos querer una de dulce de leite. Tá, pelo que eu entendi, então é uma massinha salgada que eles fritam e colocam uma cobertura ali doce, né? Exatamente. Feito na hora. Olha, ele abre, ele amassa. Harina. Polvo de hornear, Sim, rancho, ¿no? sim. Sal y agua. Ah. Poucos ingredientes, Grasa, então. Una cucharada de grasa. Ah, sim. Então ele explicou ali o que vai e depois a gente procura certinho no tradutor. Coloca aí na tela na tradução. Dulce de leite, sim. Daí ele monta ali na hora. Ah, que legal. Olha só. Torta frita, então, em mãos. Galera, isso aqui, ó, é maior que meu rosto, é gigante. Tá recheadona e bem quentinha. Então, assim, provavelmente queimarei minha boca? Provavelmente, como em todos os vídeos. Mas faz parte da experiência, né? Vamos lá provar. Uma massinha de pastel. Uma massa, na verdade, de orelha de gato. Lembra massa de orelha de gato? E depende da receita, né? Tem diversas receitas de orelha de gato. Mas é a minha mãe lembra bastante. É bem fininha a massinha. É muito boa. Isso aqui é frito, mas não é aquela coisa que escorre gordura, sabe? Que você sente realmente que é gorduroso. É bem sequinho e essa cobertura dá um toque, sabe? Doce de leite, né? Pra variar, sempre fazendo aquele udon dele, né? Embelezando aí as comidas. É muito bom. Quando eu pesquisei da torta frita, eu vou falar pra vocês que eu não sabia muito bem o que esperar, assim. Porque o pessoal comparava com pastel,
Só que assim, não é um pastel com recheio, né? É uma massa só de pastel. E aí o recheio vai em cima solto, assim. Eu acho que tem também uma versão salgada, mas a gente prefere pegar doce, né? Porque docinho sempre sai ganhando, né? Nota 10, superou as minhas expectativas. Mas tem uma pessoa que eu sei que vai gostar disso aqui, essa pessoa é o Guilherme, então vou deixar ele provar também. Então agora sobrou pra mim esse enorme sacrifício. Que a gente vai ter que comer, né? Não tem como colocar no bolso e levar embora. Delícia. Cara, muito boa. Muito boa a massa. No ponto, perfeição. Isso é clássico daqui ou é só mais alguma... É clássico daqui. E eu acho que talvez essa daqui seja uma das comidas de rua mais baratas aí que a gente vai encontrar. Vocês podem observar aí no vídeo que as comidas estão um pouco mais elevadas aí. Talvez é o país com as comidas de rua mais caras que a gente está comprando. Porém, essa daí eu acho que é a mais em conta. 50, né? 50 pesos uruguaios. E bem bom. Docinho de leite, ó. Se gosta de um docinho, assim, ó. Esse é o rolê. Cara, é bastante coisa, tá? Então, a gente tá comendo, ó. E ainda tem mais da metade, eu acho. Mas vamos embora, né? Não tem problema, a gente vai comendo. Uma hora acaba. Vamos fazer essa pausa estratégica agora. Colocar isso pra dentro. E daí vamos pra próxima comida, né, Juliana? Bora. E se você é que nem a gente que gosta de provar uma comida de rua quando tá viajando, vou deixar aqui na tela uma recomendação de seguro viagem. Se você não vai comer comida de rua também é importante fazer, né? Porque é sempre bom estar prevenido. Então você escaneia o QR Code, usa o nosso código Dias Por Aí e ganha 15% de desconto no seu seguro viagem. E como eu comentei antes, então a gente tá provando comidas de rua em uma feira e essa feira não é só de comida, tem bastante artesanato, bastante produto aí pra venda e a gente não vai focar nesse vídeo, né, porque obviamente o tema é comida, mas ó, tem uma galera aí na feira, a feira é noturna, então realmente dá bastante movimento. Como eu falei, tem várias praças de alimentação aqui, então a gente encontrou outro espaço para provar algumas outras coisas. Aqui ó, alguma até comida venezuelana, bem legal, mas a gente tá realmente buscando coisas uruguaias, então vamos dar uma olhadinha no que tem e assim que a gente escolher já mostramos pra vocês. Mas ó, são várias tendinhas, né, que vendem comida de rua. Ela, eu gostaria um pancho simples, comum. Um pancho comum? Sim, olha só que legal, uma Kombi. Eles abriram a Kombi para fazer as paradas ali. Aqui na parte do motorista é o caixa, um baita sistema. E chegaram manejando? Sí. Sim. Por supuesto. Cerramos y nos vamos manejando. E aqui é legal que eles colocam os pratos, ó, à mostra, então tu pode ter uma noção do que tu vai receber. Menuzinho. Agora é só esperar. Chegou o nosso pancho. Eu acho bastante engraçado que sempre que eles perguntam, o que coloca, né? Lá na hora que a gente vai pedir o chivito, o cara também perguntou, o que a gente coloca? E eu sempre falo tudo, daí eles dão uma olhada assim, tipo, meu Deus, que gulosa. Mas vamos que vamos, né? Então, ó, o pancho uruguaio, pãozinho, salsicha, aí ela botou maionese, ketchup, mostarda e batatinha palha. E vamos provar. Clássico, né? Não conseguiria me imaginar vindo pro Uruguai e não provando um super pancho. É verdade. Ainda mais um lugar assim, né? Que eu achei muito maneiro. É diferenciado aqui a vendinha, né? Ô, falar pra vocês que tá diferente aqui esse super pancho. Super pancho não, pancho eles falam aqui, né? O pão, né, padrão de cachorro quente, aquele bem maciozinho. Batatinha palha, os sabores e tal. Mas a salsicha, eu não sei, eu senti um gosto diferente assim nela. Uma textura talvez mais consistente e um gosto talvez um pouco mais forte. Não sei, pode ser coisa da minha cabeça também, mas eu achei diferente aqui a salsicha do Uruguai. Tu virou uma sommelier de pancho, né? Meu Já comecei. Tanto. Eu até passo mal. Mas é verdade, a gente já provou cachorro quente em vários lugares, né? Então eu já tô virando uma especialista aí de cachorro quente. Pra mim, isso aqui é aquele básico que funciona. Muito bom. O Guilherme ele já tá cansado de comer, então ele até sentou. Vamos lá. Procurei um lugar para repousar enquanto degusto essa obra-prima aqui uruguaia.
Achei que só tava de bobeira ali da salsicha, mas realmente... Ela é bem mais... Como é que eu vou dizer assim? Consistente. Consistente, é. Durinha, né? Uhum. Firme. Todas essas palavras. Mas e o sabor tá cheio diferente também ou é coisa na minha cabeça? Não, mesma coisa. Acho que talvez por conta da consistência me deu essa impressão. Pode Acho que ser. sim. Mas mesma coisa, bem padrãozão assim, mas bem gostoso. Um punch normal, como qualquer outro punch do planeta. Saímos ali da região da feira porque a gente queria provar também alfajores e ali a gente não encontrou. Então a gente veio aqui, ó, nesse quiosco e mostrar pra vocês que tem algumas boas opções, ó. Aqui dá pra ver no vidro, aqui tem um que a gente vai pegar, Juana La Louca também. Meu, é infinito as opções aqui de alfajores, acho que até aqui dentro talvez tenha mais também. Bora pegar alguns pra experimentar. Ó, aqui ó, tem alguns, do Maradona inclusive. Aqui é bem forte o alfajor, né? Ó, pegamos então 2 alfajores aí pra gente experimentar agora. Galera, esses aqui são os mais famosos aí, ou que eu vou confessar pra vocês que a gente já experimentou vários e foi os que a gente mais gostou. Então eu vou provar de novo, fazer esse sacrifício aí com vocês agora. O primeiro deles, o Rastaman, é de merenguelo. Isso daí é equivalente àquele alfajor rasta, né, da Argentina, só que a versão aqui uruguaia. Então é o Rastaman. Exato, foi indicação inclusive de alguns seguidores aí que já vieram pro Uruguai e falaram: meu, vocês são os loucos dos alfajores, aí adoram um docinho, precisam ir pra lá e provar esse daqui. Então aqui está a gente experimentando. Mostra a embalagem dele também. Esse aqui, ó. Tem algumas versões, tem de chocolate branco, de chocolate preto e esse aqui que é o especial de merenguelo. Eu já vou mostrar pra vocês o porquê que ele é especial, bora lá. Toda vez que eu vou comer ele, eu me surpreendo de novo. Basicamente, aqui ó, essa camada branca é um suspiro. Então ele dá uma crocância a mais, assim, um sabor diferente. Não chega a ser muito doce por conta do suspiro, mas sim por conta do doce de leite, que é bem generoso, bem gostoso. E aí tem uma dupla camada de doce de leite e a massinha vai no meio. Então é um formato diferente aí de alfajor, né? Geralmente aí os alfajores têm 2 massinhas e aí o recheio vai no meio. Esse aqui tem suspiro como massinha, a massa de fato vai no meio e aí 2 camadas de doce de leite generosas, gostosas e de qualidade. Cara, surpreende demais, demais mesmo. Eu não vou deixar de provar, né? Então bora lá. Os uruguaios são bem criativos nos alfajores, são realmente muito diferentes dos alfajores ali argentinos. Muito gostosos, mas eles realmente pegam mais pesado ali na questão doçura, tá? Esse aqui, ó, dá pra ver, né? Então o merenguelo, que é um merengue, o famoso suspiro, e muito doce de leite. Eu achei legal realmente essa, que eu acho que talvez dá pra ver. Que tem uma fina camada ali, do que seria talvez a massa clássica, né, do alfajor. Mas aqui só tá presente numa fina camada, o resto é merengue e doce de leite. E até complementando aí, né, a gente aprendeu no último vídeo que a gente gravou lá em Ciudad Vieja, a moça nos deu uma aula aí dos doces de leite e ela falou que quanto mais escuro, mais doce é. E esse daqui, o Guilherme tá se babando inteiro, esse daqui ele é bem escuro. Ele então tá com muito vento. Dá pra entender um pouco o doce que é. Segundo alfajor, Juana La Louca. Galera, esse aqui também é outro que tem vários tipos de alfajores, essa marca aqui. E a gente pegou aqui o alfajor salsichão, tá escrito aqui, ó. Então, ó, com vocês, Juana La Louca, uma loucura de alfajor. Ele é quadrado, então já temos aí uma diferença aí no formato. E, cara, é bem pesadinho, tá? Vamos lá. E tu sabe qual que é a diferença desse estilo salsichão aí pros alfajores tradicionais? Tá ligado ou não? Tô mastigando, né? Quer explicar ou eu explico? Tá, então... O que acontece é que esses daí são feitos com massa de palha italiana. Então essa é a diferença, a massinha dele, olha só. Dá até pra ver ali os pedacinhos de biscoito, talvez, bolacha. Verdade. Eu sabia, mas eu esqueci. Muito gostoso. Doce de leite também de qualidade. Essa massa realmente é diferenciada, assim, sabe? Dá um toque a mais. Não sei te dizer, assim. Fica outra coisa, né? Fica outra coisa. É muito diferente do alfajor normal.
E os alfajores aqui têm cada vez surpreendido mais a gente, essa é a real. Os uruguaios mandam bem demais nas receitas, inventam coisas diferentes mesmo. Aqui, por exemplo, massa de palha italiana, o anterior ali que a gente provou era com suspiro, então baita inovação, muito gostoso, muito doce também, mas é isso que tu espera de um alfajor, né? Tu tá comendo ali basicamente chocolate com doce de leite, então tu espera algo doce. Capricham demais, pra mim, nota 10 de 10. Fazer meu trabalho aqui, né? Provar também. Cada vez que a gente prova de novo um alfajor, a gente se surpreende, né? A gente já sabe o gosto, já sabe que é bom, vai lá, compra de novo. E aí toda vez que a gente vai comer é uma nova surpresa, assim. E eu comecei a rir porque a mulher tava passando um ônibus aqui atrás e eles estavam olhando a gente gravar pela janela. E a mulher deu um sorriso, assim, com a minha felicidade, comeu o alfajor. E ela pensou, é isso aí. Esse soube apreciar o que ele tá comendo. E olhem só. É muito doce de leite. Uma camada bem grossa. E realmente esse daqui, cara, é como se estivesse comendo um brownie, um negócio diferente. É outra experiência, é muito diferente de comer um alfajor. Tem vários tipos de alfajor, né? Tem um alfajor ali que ele é mais mousse, assim, que ele é mais esponjoso. E o alfajor mais crocante. Mais crocante é o rasta, né? Aquele que a gente sempre comentou com vocês. Esse daqui, ele é um pouco diferente, assim, ele é mais maçudo, parece realmente estar comendo ali mais próximo de um brownie. De uma palha italiana, né, que é o que tem aqui no meio. Enfim, muito bom. E bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí conhecer um pouco da culinária uruguaia junto com a gente hoje. Eu particularmente achei bem gostoso, foi bem legal aí gravar esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal que virão mais vídeos aí pela frente. E no mais, um beijo e até qualquer dia por aí.